Vejo que o espírito da caravana já foi verdadeiramente compreendido na noite de hoje. E é dessa forma que Leopoldo Machado fazia. Ele não ia fazer palestra. Ele ia aproximar os espíritos. E para surpresa nossa, depois que a gente começa a buscar compreender um pouco mais Kardec, em 1862, Kardec faz a primeira viagem dele espírita. Aí está a primeira caravana de Kardec. É quando ele encontra o Senhor de Ju. E o que é que Kardec tem ali? Uma recepção simples, né? Ele junto ao operário, chamava Senhor de Ju, né? Operário de máquinas, e o intelectual, Kardec, o cientista. Mas na hora que eles se cumprimentam, que dá a mão, eles se conhecem como irmãos. Né? E aí ele fica maravilhado e começa a bater papo, e nesse bater de papo há a grande convergência familiar. E a convergência familiar se dá em estabelecer, tomar um suco, né? Comer um pedaço de bolo, que a senhora de Ju ofertava a Kardec e companhia. E ele sai maravilhado. Primeiro encontro, vamos dizer, a primeira caravana espírita no mundo, em 1862. Né? Então nós vamos trabalhar hoje de forma diferente. Não vamos trabalhar naquele processo de palestrar, porque esse não é o espírito da caravana. E nós lembramos que há 28 anos atrás, na primeira caravana, senhor Joilson, quando nós lançamos aí, por intermédio de Dona Edmónia, que já foi apresentada, e gostaria que ela estivesse hoje aqui, que eu ia fazer uma pergunta para ela. Né? Muito em cima desse processo. Nós saíamos, nós fazíamos as caravanas dentro de Salvador em um dia. Isso. Né? Não era James? James está aqui, James da primeira hora. Né? E o que acontecer é justamente isso. Nós iríamos fazer esses colóquios com os companheiros de forma harmonizante, ouvir o que é que faz na casa, tal, o que é que tem para ser feito, como é que nós poderíamos ajudar, e a coisa terminava em um festim espiritual. Você é convidado para uma parte da casa, um local mais reservado, vai comer um pedaço de bolo, vai tomar um refrigerante, tomar um suco e palestrar e conversar. E saber dos processos passados, como é que se deu a fundação da instituição, qual é o espírito que responde, e assim foi seguindo. Né? Veja que naquela época, Benício, que você, na verdade, estava na frente do conselho, a gente lembra de seu Walter, que ele falou aqui, seu Walter está aqui. Quem é que não viu seu Walter? Seu Edgar está aqui, junto com esse pessoal do pé. Dutra está aqui. Dutra estava na caravana. Primeira caravana. Dutra estava na primeira caravana. Ele e o carro dele que levou, né? E precisava de carro, todo mundo tinha que disponibilizar, a gente saía e tal. Né? E aí eu me lembro que nós fizemos a abertura no CETRASC, aqui o núcleo dessa região ficou sendo CETRASC, todo mundo para lá. E me lembro que era o padrinho, Limiro Besnox, era quem era o responsável de ligar nós à federação. E ali se dividia as pessoas para ir cada um para uma região aqui, trabalhar, conversar, fazer a caravana, inspirado por Leopoldo Machado, né? Esse sentido que nós estamos chamando, fazendo a chamada hoje, espíritas univos. Maravilhoso aquela época. Uma coisa que dá, na verdade, um prazer jamais pensado
quando antes nós não fazíamos dessa forma. Então hoje nós vamos pensar, né? Se hoje existe essa história, existe a história que aproxima, né? Se é espírita univos, então isso quer dizer que as casas do Conselho 3 Liberdade, ela teve um movimento, ou tivera um movimento para se unir, e que muitas das vezes nós não conhecemos. Nós que estamos chegando hoje pela primeira vez aqui, nós que chegamos ontem nas instituições, que hoje já fazemos parte desse movimento, a gente não sabe como é que isso desenvolveu para poder ter, na verdade, essa aproximação. Porque lá está, em Obras Póstumas, o chamado para que nós pudéssemos, de certa forma, nos unirmos. E hoje a gente desenvolve. Mas aí eu vou perguntar a uma pessoa de cabelo branco aqui que ninguém conhece, né? De cabelo branco. Naquela época, Benice, você se aproximou, Humberto de Campos, se aproximou desse Conselho 3 para fazer essa integração, como você lembra? Você poderia dizer para esse povo, Benice? De pé, olhando. Foi uma felicidade muito grande para mim, porque eu estava vindo do interior, né? Estava morando no interior do Rio Borão algum tempo lá. E quando eu retornei, eu sou filho da casa de Emmanuel, ali no Barbalho. E quando eu retornei, não senti essa mesma envolvimento de ficar atuando lá, e comecei a passear nas casas, porque eu já conhecia de um tempo antes, quando eu distribuía um jornalzinho da Casa de Emmanuel chamado Convicção, e o boletim informativo feito por Ildefonso do Espírito Santo, né? E eu saía distribuindo em todas as casas. Inclusive, foi aqui que eu conheci hoje o José Diogo, que era a Sociedade Protetora dos Espíritas de Salvador. E nesse embalo todo, eu aí vim saber que tinha essa primeira, uma reunião chamada GTF1, Grupo de Trabalho Federativo Unificador, que se reunia uma vez por mês em cada casa da cidade como um todo. E aí eu vim me integrando com esses companheiros, é por isso que é bom a gente conhecer, se integrar com o outro, porque a gente vai conhecendo o trabalho como um todo. E aí eu vim saber que estava tendo essas reuniões na então União Distrital Espírita, no caso 3 Liberdade, e aí foi a primeira reunião, foi lá na casa de seu Walter, e eu fiquei numa felicidade muito grande, porque eu já vinha desde a infância no movimento espírita e no movimento federativo, na então União Social Espírita da Bahia, que depois fundiu com a União Espírita, formando a Federação Espírita do Estado da Bahia, e aí me envolvi à vontade, porque é um trabalho gostoso a gente conhecer casas, visitar casas. É bem verdade que essa semana eu tive, me permita, um papo com um companheiro que disse: esse trabalho é um trabalho somente para inglês ver, de fachada. E eu, na hora, não quis adiantar o papo, porque eu estava com outras demandas, e aí eu me lembrei de uma certa situação minha, quando eu criticava esse dia de finados. Porque esse dia de finados, e uma entidade me disse: meu irmão, ainda bem que tem esse dia. Nesse dia, pelo menos, os encarnados lembram daquele companheiro que nunca lembra. E eu ia dizer para ele, esse dia da caravana, que é o segundo momento do federativismo, que o primeiro, né, é a abertura do trabalho, né? Então, esse encontro é um encontro para isso que a gente está tendo aqui. Essa alegria, esse abraço, não é somente, e isso é muito importante, né? O doce, o suco, aqui inclusive teve vocês que não são tão mais novos do que eu, né? Mas antigamente a gente fazia que suco, que refresco, e distribuía para o pessoal. Então o pessoal preparou esse lanche com energia tão boa que alguém perguntou aqui na casa:
vai ter água fluidificada? E eu disse, meu irmão, tem suco fluidificado, tem lanche fluidificado, né? Então, olha a importância desse encontro. Então, o federativismo dá essa alegria para a gente. E foi daí que eu, independente da caravana, eu visitava cada casa e era uma alegria grande. Às vezes chegava escondido, porque o pessoal conhecia meu pai, da casa de Emanuel, e quando eu chegava, no início eu ia escondido, para ficar até o fim para ver o trabalho como era. Mas não vou falar muito não. Mas vejamos a energia que ela favorece quando a gente expõe algo muito natural, né? Veja que dessa forma se apresenta ou se aproxima Humberto de Campos, né, desse trabalho federativo, dessa unificação, através dos recursos que nós vamos buscar. Porque a partir daí existe o outro feito, né, que é o feito da aplicabilidade na nossa casa de origem, na casa que a gente trabalha. De novo, chamarei Benício para ele nos dizer o que é que Humberto de Campos está fazendo hoje, extraído desse contato com o movimento espírita. O que é que Humberto de Campos está fazendo hoje, Benício? Eu diria que está fazendo tudo. Mesmo porque eu esqueci, me perdoe, de relatar, quando eu fui lá para o Celeiro de Paz participar de uma das primeiras reuniões lá da UD3, eu fui porque essa casa já era integrada ao trabalho, inclusive o secretário da UD era o nosso companheiro Arnaldo Dutra. E ele, junto, depois foi o companheiro aqui lá no Grupo Espírita do Amor, não deles esqueci o nome, mas o Dutra tinha uma organização na secretaria da UD3 muito importante. Então, na UD3 nós tínhamos vários eventos na área da mediunidade, atendimento fraterno, evangelização, juventude, e tudo isso proporcionou um crescimento enorme dessa casa. Como ele lembrou, e eu falei também do SEMI, e toda casa, assim como a gente, o ser humano também, tem aquelas fases de pico depois, né? E aí eu vivi até meio angustiado com isso, mas foi um amigo nosso, que vocês conhecem do projeto Manuel Filomeno de Miranda, João Neves, que disse assim: Benício, assim como as pessoas, as instituições também passam suas fases. E aí me aquietei. Mas foi exatamente por esse trabalho belíssimo da diretoria na época, e Dutra participando desse grupo, o companheiro James, inclusive, fez parte da coordenadoria também da UD3. Então, a contribuição que a casa recebe é imensa. E naquela época, o trabalho de infância, de juventude, para vocês imaginarem, a infância, viu, Carla, viu, Maria? Quando foi implantada no primeiro momento, baseado nesse ganho que tiveram na participação lá na UD3, essa equipe se juntou e saiu aqui pelos arredores convidando de casa em casa criança. E essa casa encheu. E o trabalho de juventude foi tão excelente também, que até curso de pré-vestibular nós fizemos aqui. Nós tínhamos um grupo musical Boa Nova, tudo entusiasmado pela União Distrital Espírita Liberdade, que teve vários coordenadores, inclusive João passando na coordenadoria, o Valtinho, o filho do seu Walter, o Walter, o próprio Raimundo, e agora o nosso companheiro. Isso tudo iniciado pelo Edgar Nunes, companheiro nosso, que é um amigo muito grande, embora ele me chame de tratante, mas nós somos amigos incríveis. Então, é essa contribuição que o Conselho Distrital sempre nos deu, e nós estamos agora passando a fase novamente de reerguer, né? Vamos estar revitalizando a infância e juventude, daqui a pouco estamos revitalizando o trabalho social, e por aí vai. Desse jeitinho, devagarinho, porque devagarinho é que a gente chega lá, né? É por isso que minha irmã disse: disciplina, disciplina, disciplina. Muito bem. Raimundo, Oi, James. eu queria fazer uma justa homenagem a... Venha para aqui, para o povo te ouvir. Eu gostaria de fazer uma justa homenagem a Dutra. E Benício fez
lembrar de Dutra na época da coordenação, e como Arnaldo Dutra, ele era uma pessoa altamente organizado, disciplinado. E por conta da atuação da UD3 no movimento espírita aqui na capital baiana, na época Edinólia era presidente da federação, 98, 99, 2000, então Edinólia convidou Dutra para que Dutra fosse junto comigo para a cidade de Irecê, na Caravana Baiana da Fraternidade, no ano 2000, na virada do milênio. E eu fui com Dutra de carro, no Fiat Uno, até Irecê, sem conhecer ninguém lá em Irecê. E Dutra, para quem conheceu Dutra, naquela tranquilidade dele, eu dirigi no carro e Dutra disse: James, você sabe qual é a responsabilidade de ser um caravaneiro representando a Federação Espírita do Estado da Bahia na cidade de Irecê? Por que esse convite? Porque Edinólia via em Dutra essa seriedade, essa responsabilidade. E quando chegamos lá em Irecê, eu fiquei na cidade com uma parte da caravana e Dutra foi para João Dourado, uma cidade próxima. E ao retorno, Dutra me disse: James, é uma responsabilidade muito grande, precisa ter muita disciplina. A experiência que a gente teve aqui nessa caravana, que era eu, você e eu, e juntando com o pessoal lá da região de João Dourado e Irecê, nós vamos passar essa experiência. Então, vai aqui uma grande homenagem a Dutra, que foi presidente da Associação Espírita Humberto de Campos. Era uma pessoa que eu, Benício e tantos outros tinha assim o maior carinho por Dutra, porque caravaneiro na terra, caravaneiro no mundo espiritual. Agora tem um sentido de esforço nisso tudo. Quando a gente busca relembrar o início das coisas, a tomada de decisões do Humberto, nós vamos ver os esforços que Kardec nos apresenta. Kardec fala na fadiga, no calor sufocante que hoje a gente não está sentindo. Ninguém em Salvador hoje sentiu o calor sufocante. Ninguém. Nem Benício, que estava aqui sujando o chão, foi para casa trocar roupa, sentiu isso. Tá? A responsabilidade no contexto de trazer das esferas espirituais a proposta libertadora de Jesus. A gente tem a casa espírita. E a casa espírita não se constitui só de paredes. Ela se constitui de uma energia criada pelas pessoas que adentram nela. E é nesse sentido que eu vou perguntar ao meu coordenador agora qual é o sentido da casa espírita para a sociedade. Vou perguntar ao meu coordenador.